Boas companheiros, aqui para mais um teste a bordo da nova Benelli TRK 702X. Primeiras impressões, é que sinto a moto muito bem construída e muito compacta. Outra coisa que ao vir da minha Suzuki é que estou a sentir o pedal das mudanças deslocado, ou seja, não consigo acertar muito bem com o pedal das mudanças, porque ele faz aqui um tipo um S e eu por norma acerto mais no S para engatar a mudança do que propriamente naquela borrachinha para engatar a mudança. A posição ergonómica, sinto-me muito encaixado na moto. Dá para reparar que já tem aqui um vidro muito pequeno, não vim a contar com um vidro tão pequeno, porque vamos ser sinceros, isto é uma moto, uma medial trail, mas não é medial trail para se colocar, vou-lhe dizer, no monte. Poderá fazer uns estradões, porque assim confere a jante 19 à frente, jante 17 atrás, jante raiada. Outra coisa que eu estou a sentir para já é que o travão da frente não é muito intrusivo, ou seja, tem que fazer alguma força para realmente acionar o travão da frente. O travão de trás ainda não testei, ainda não posso dar o meu feedback. Para já, no paralelo, estou a sentir a suspensão da moto confortável quanto baste, o banco também bastante confortável. Os bancos da Benelli, não sei porquê, ou das Benelli TRKs, sempre me lembraram bancos das GS. Possivelmente terão copiado dos bancos dele, por menos a nível de formato, a nível de composição de espumas e isso não sei se será igual, mas é uma moto que eu considero confortável. Neste momento, esta moto, a única coisa que perdeu relativamente à TRK A502, que eu penso que é o banco de trás, acho que perdeu um bocado de espaço relativamente para a pendura. Hoje não será o dia mais ideal para vir fazer test drives, mas antes vento do que chuva. Hoje está muito vento. Eu estive a ver a meteorologia 55 km/h. Embora esteja uma temperatura muito agradável, para a semana já começa a chover, que é uma coisa doida, por isso não vai dar para o de trás. Comparativamente ao travão da frente, trava bem. É isso que eu sinto. Esta moto tem 4 paletes de cores, tem este verde, tem um branco, tem tipo um cinza e não sei qual é a outra, já não me recordo. Tem um depósito com uma boa autonomia de 20 litros. Tem uma sonoridade muito boa. Este motor traz uma cavalagem de 70 cavalos, que é uma diferença muito grande para a versão anterior, para a versão 500. Agora, já traz aqui também, eu penso que seja uma tomada, tem uma mini USB-C e tem uma USB, o que já é muito bom. Acho o painel TFT um bocadinho pequenino, assim à semelhança de outras motos que eu já testei,
Este parece-me um pouco pequeno, deve ter 5 polegadas, não deve ter mais do que isso. É cores, tem aqui uma série de menus, não traz ainda, por aquilo que me foi dito, não traz modos de condução. Dizia-se que esta moto também ia trazer um sensor de proximidade, assim à semelhança de outras marcas, mas não traz sensor nenhuma, que ela nem cruise control traz. Possivelmente para versões futuras, para versões com outra capacidade, outra cilindrada. É muito fixe estes botões que são retroiluminados. Poucas marcas, ou por menos marcas europeias ou marcas mais conceituadas, japonesas e isso, não fazem, ou seja, não têm botões retroiluminados. Nota-se que a nível de acabamentos, que a moto está muito bem feita. Não gosto muito desta qualidade destes plásticos, parece a qualidade dos plásticos, por menos estes aqui, estes botões, de não muito boa qualidade. Mas o sonoro, a sonoridade do motor é muito boa, estou a gostar muito. Vamos só esperar que abra aqui para ver. Ponto de embreagem também muito fácil. Esta moto também é semi-nova. Tem ali um display, que eu posso dizer bastante completo. Engrenagem engatada, velocímetro, conta rotações, trip. Depois aqui dá para mudar, acho que dá para mudar em andamento, nem dá para mudar nada, nem estou a ver isto a mudar nada em andamento, só deve dar para mudar em parado. Tem a hora, neste momento são 9h30, vim fazer o teste cedinho. Mas desta vez, por mais incrível que pareça, puseram-me o limite de horas. É o que é. Acho que querem testar a moto por volta das 10h30. Ainda foram colocar combustível. Coisas que não me agradam muito nesta moto é que esta moto, comparativamente com outras do segmento, podia vir um bocadinho mais leve, mas pesa 236 kg em ordem de marcha, dizem eles. Com mais umas top cases, mais uns ferros, mais isto, mais aquilo, chega fácil aos 245, 250 kg. Este banco, tem uma coisa muito fixe, que é relativamente, como é um banco bipartido, o banco de pendura, se a gente se encostar um bocadinho mais para trás, serve-nos como encosto. Outra coisa que eu disse, que eu também não disse, é a altura desta moto ao solo. Esta moto tem 835 mm ao solo. Para mim, estou habituado a motas a rondar os 850, chego com muita facilidade ao chão. A nível tecnológico, é uma moto também muito básica, não tem grande tecnologia. Apresentaram-lhe aqui com um display a cores. Tem uns menus onde vocês podem mudar algumas tonalidades e consultar alguma informação, mas nada mais. As suspensões parecem ser muito boas e robustas. O curso não parece ser muito grande, deve ter um curso mais ou menos de 40 e tal milímetros, 41 milímetros. A altura ao solo também não parece ser muito grande. Parece ter assim à vontade para aí 120 mm ao solo, nem sei se tanto, por isso logo aí nos dirá que não é uma moto muito para fora de estrada. A primeira coisa que eu vos recomendo é colocar já aqui, para quem compra esta moto, é colocar aqui um vidro mais alto, não há hipótese.
Ajeitar os espelhos é das primeiras coisas que a gente deve fazer. Ok, boa visibilidade. Pá, o volante está muito elevado e para mim está largo o quanto baste. Vou numa posição ergonómica muito boa, ok? A moto está muito competente. Penso que também tem, vou aqui em sexta e vejo que ela tem muita força, ou tem um binário muito bom a baixos regimes. Poderá perder alguma coisa a velocidades mais elevadas e poderá este motor bicilíndrico levá-lo aí a pô-lo aí um bocadinho a esforçar mais que aquilo que ela foi projetada. De resto, para não variar, a Benelli fez aqui um design, por menos para mim, muito aprazível. Parece uma moto maior do que aquilo que a cilindrada nos apresenta, assim um bocado à semelhança do que foi feito com a Benelli a 502X. Esta, assim à semelhança da NC750, penso que também só pagará a Diuk cerca de 50 e tal euros, por ser só 702, ok? Mas contudo, depois isto carece de confirmação. No entanto, a moto já vem muito bem equipada, com as ditas proteções de punhos, e traz um suporte de mala. Neste momento eles estão a fazer, a Benelli está a fazer campanha nestas motas, ou seja, ainda não falei no preço, mas o preço desta moto sem documentação custa cerca de 8.000 euros, 7.800 ou 7.900 euros e qualquer coisa. Mais documentação irá sempre para os 8.000 e alguns euros. E neste momento, para quem fizer a compra, salvo erro, até ao final do mês, eles estão a oferecer o kit das 3 malas, marca Benelli, ok? Mas isso é uma questão de vocês falarem com os vossos representantes Benelli da vossa área, se realmente eles estão a fazer essa campanha. Eu penso que seja em todos os stands, que não seja só em meia dúzia. Acho que isto é seletivo a todos os stands. Por isso, pá, para quem andar à procura, e esta moto tem tido muita procura, eu até estranhei aqui, já agora agradeço ao Antero e ao Helder a disponibilidade da moto, porque esta moto é uma moto que tem tido muita procura, porque foi aquilo sempre que eu disse, porque quem comprou a 502 e gostou da 502, da TRK 502, que traria, acho que nem 50 cavalos traria a moto, o passo seguinte, caso ou na eventualidade, como foi da Benelli, lançar uma moto com mais cilindrada, que na altura falava-se até no 800, mas lançou a 702, penso que também já a pensar no Iuke, com 70 cavalos. Opa, a grande maioria dos aficionados da TRK 502 mal soube que esta moto ia ser lançada no mercado. Claro que na altura especulou-se muito a nível de tecnologia que ela traria, não trouxe a tecnologia toda que se esperaria. Pá, mas está uma moto muito mais competente que a 502, a nível de motor, a nível de conforto, a nível de modernizações de painéis, a nível de qualidade dos materiais, nota-se essa diferença. Perdeu em alguns extras, opá, mas por uma moto de 8.000 euros, pá, perde-se numa coisas
e ganha-se noutras. Eles resolveram aqui apostar noutro diferencial, noutro tipo de situações, não é? Na qualidade, no motor, apresentaram aqui, acho que o básico para a gente circular está cá tudo, o essencial está cá tudo, depois tudo que seja para melhoramento da aerodinâmica vocês vão ter que investir num vidro, para proteção de carnagens e de motor vocês vão ter que investir nos ferros, com a grande vantagem neste momento, se vocês quiserem comprar a moto, acho que o kit das 3 malas está a ser oferecido. Não tenho a certeza se é para o 702, se é para a versão 502, mas sei que eles estão a fazer uma série de campanhas, inclusive taxas de juro a 0%, para empréstimos, salvo erro, até 6.000 euros, é assim uma coisa qualquer, ou seja, vocês têm que dar uma entrada quase simbólica de 2.000, 3.000 euros, pedir um empréstimo de 6.000 e tem uma taxa de juro de 0%, que é uma mais-valia. Eu já comprei assim motos, a taxa de juros a 0%, porque mais vale ter o dinheiro do nosso lado, a gente dá algum de entrada, paga pouco mais só por processamentos de gestões ou papeladas, mais 2,5€ por mês, ou o que é, e não é por aí que o gato não vai às filhoses, digo eu, é um café ou 2 cafés no mês. Estou a sentir a embreagem um bocadinho dura. Pode ser também por ela ter poucos quilómetros, não sei, ou se realmente isto é o complemento dela, se é assim normal. Também, como eu posso dizer, não são motas premium e são motas com preços comedidos, por isso também não esperem coisas extraordinárias de uma moto com um preço bastante acessível. E que já dá muito bem para fazer viagem, ou seja, o motor já nos confere uma potência mais que suficiente para a gente fazer viagens com ela sem ter que preocupações de se vamos com malas, sem malas, com pendura, sem pendura, porque este motor era aquilo que faltava um bocadinho à TRK antiga, era essa falta de motor. Neste momento a moto, eu digo-vos que não falta esse motor, estes 70 cavalos conferem-lhe exatamente essa potência necessária para vocês fazerem viagens descansados, seja com a moto carregada, descarregada. Estão a ver? A minha acho que perdeu aqui um bocado de volumetria o banco do passageiro, contudo é só a minha aparência. Já traz aqui uma base para uma top case. Neste momento eles parece que estão a fazer a campanha das top cases para quem comprar as motas até ao final. Afinal esta não é X, é normal, é de jante de alumínio. Esta é verde e tem ali umas tonalidades de amarelo. A moto é muito engraçada, já é full LED, é muito encorpada, dá a entender que que tem mais cilindrada do que aquilo que tem. Falava-se muito aqui que eles iam colocar aqui um sensor para cruise control, possivelmente o molde será para futuras motas com outro tipo de cilindrada, para quando eles incorporarem tipo um cruise control na moto, não sei. Gosto muito do visual da moto. Neste momento a moto traz as proteções de mãos, full LED, traz o material é todo Benelli, mas isto traz 2 discos à frente, embora não tenha ficado impressionado com a travagem. A moto já parece, não, é aqui os piscas corner lighting, não traz proteções nenhumas, ok, a não ser na mão. Traz, o banco tem muita qualidade, gosto muito deste escape, ali com aquela gravação a dizer TRK.
E parece-me que cada vez mais a Benelli aposta na qualidade das suas motos, é isso que dá a entender, ok? Por isso, para tentar diminuir ao preço, pá, vai reduzindo também aquilo que vai oferecendo na própria moto, essa é a realidade, ok? Vamos só ouvir aqui a sonoridade. Opa, por acaso gosto muito desta sonoridade deste motor, embora já estamos ali a ver os coletores a perderem ali um bocado a cor, mas também é como eu digo, não se pode pedir tudo. Ok, pá, vamos dar aí outra panorâmica, vou falar mais um bocado, desligar a moto e até já. Boas, companheiros. Cá está a moto. Pá, Benelli TRK 702, é normal, não é a X traz jante raiada e é um bocadinho mais alta do que esta. De resto, a moto, pá, estou a adorar muito a competência da moto. A nível de vidro aerodinâmico devia trazer mais, um vidro mais alto, ele nem sequer ajustável é. A meu ver, também traz um display muito pequeno para a moto. O depósito, muito satisfeito com o depósito, um depósito de 20 litros que lhe dá uma autonomia muito boa. Conforto também muito bom, adoro o conforto da moto. Faz-nos como é que eu ia dizer, a impressão que vamos muito incorporados na própria moto, ok? Que vamos muito inseridos na moto, que vamos bem incorporados, bem integrados na moto. Tem aqui uma proteção de carnagens muito larga, que nos confere também alguma proteção a nível de pernas, a nível de aerodinâmico, o que é bom. Tem aqui umas pezeiras todas em borracha, que também não é muito comum. E umas pezeiras para o condutor também muito largas, o que para mim é brutal. Para vocês verem, eu tenho 1,81 m e chego perfeitamente ao chão com os 835 mm. É uma moto que, apesar de ter 236 kg de peso em ordem de marcha, que se pode dizer que se manobra muito bem. Esta versão só traz descanso lateral, não traz descanso central, ou seja, outro extra que vocês têm que pôr caso desejem e caso necessitem, acho que é algo sempre básico, é o descanso central, ok? De resto, a moto estou a gostar muito do conjunto, preço e por aquilo que ela nos oferece, acho que está uma moto muito competente e neste momento já nos transmite outra fiabilidade que há outros anos atrás isso não aconteceria, ok? Por isso está aqui uma boa aposta para quem quiser subir de cilindrada, quem vem das 500, não tem medo nenhum. Não há que ter receio de subir para as 702 porque ela continua dentro do mesmo contexto, mas só que melhorada. Melhor motor, melhores acabamentos, mais conforto, acho que tem mais autonomia e dá-vos outra vontade a nível de carga. O motor tem muito mais disponibilidade para vos dar essa vontade de viagens maiores, com pendura, com carga, com top case, com malas, com a benesse de, neste momento eu acho que eles estão a fazer a campanha das malas. Ok, companheiros? Espero que tenham gostado. Eu vou tentar fazer aí umas passagens e já volto, ok? Para depois fazer a minha conclusão final. Até já!
estamos nós, companheiros, a fazer a nossa 108, está lá aqui nas curvas. Ela comporta-se muito bem. Vê-se que é uma moto com outra disponibilidade, tem um motor muito vivo e curva lindamente. A título de conclusão final, são motas ou a Vestas Benellis ou a Benelli continua a apostar em colocar as motas a preços relativamente acessíveis, tecnologicamente mais evoluídas e esteticamente mais aprazíveis, a nível de qualidade no seu geral têm melhorado substancialmente de ano para ano, têm mantido ou tentado manter os preços que atraiam os clientes da marca Benelli e mesmo outros. Contudo, têm-lhe tirado alguns extras que, por exemplo, na TRK 502 era algo que já viria de origem, como umas crash-bars, um descanso central, etc, etc. Mas eles, para manter as motas a preços acessíveis, têm que nos dar de uma forma e têm que nos tirar de outra. Agora, cabe-nos a nós depois fazermos a opção do que é que realmente queremos, porque depois existe sempre a possibilidade destas campanhas, como eles estão a fazer agora, por exemplo, das malas. Possivelmente, se for bem negociado, eles oferecerão descansos laterais, descansos centrais, digo eu. Está aqui mais uma moto, a meu ver, construída com uma boa qualidade, com uma qualidade quanto basta, uma qualidade, um bom compromisso de preço-qualidade. É isso que vocês têm que compreender. Vocês compram ou dão um dinheiro por aquilo que estão a comprar, nem mais nem menos, ok? Mas está aqui, a nível de conforto, a moto, este modelo ou este tipo de moto, as TRK, já nos habituou a estarmos muito bem integrados na própria moto, fazermos parte, dar-nos esse sentimento de fazermos parte da própria moto. E que a moto, eu vou aqui em quarta e ela tem disponibilidade para fazer ultrapassagens quando a gente sente a necessidade de ultrapassar e não ficamos ali a pensar duas vezes se ultrapassamos ou não. A travagem do travão da frente, não sei se isto está aqui alguma regulação por fazer, está-me a deixar um bocado insatisfeito, não está a travar aquilo que eu esperaria, mesmo tendo os discos de frente, salvo erro 320 à frente. A travagem fica a cargo da Benelli, é o que diz lá nas pinças, Benelli, não diz outra, não diz Brembos, não diz nada. As suspensões, fiquei muito surpreendido pela positiva. O conforto no geral da moto está muito bom. Por isso, para quem estiver à procura de subir de cilindrada, que eu penso que a grande maioria do pessoal que passou pelas 502 neste momento estará-se a perguntar se valerá a pena passar para esta 702, a minha resposta é sim. Sim, 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 sim. Nem que não seja... ela na grande generalidade oferece tudo que a 502 tinha e mais
um bocadinho e depois mais um bocadão a nível do motor, que são cerca de mais 20 e poucos cavalos, que fazem toda a diferença para quem quer realmente viajar com a moto carregada, porque opá, ir numa moto de 40 e poucos cavalos, acho que nem 50 cavalos teria, carregada, a fazer longas tiradas, a moto ressente-se. Com este motorzinho vocês não vão ter esse problema. Há médias anunciadas de 4.2, pá, mas isto também vale o que vale, não é verdade? Pá, agora fica ao vosso critério. A moto está aqui para test drive na Antero, é uma questão de vocês ligarem para aí e tentarem agendar para fazer o test drive, porque esta moto também, inclusive, já eu tentei noutros stands e eles nem sequer estão a disponibilizar alguns stands. Por exemplo, eu vou falar aqui da Norbox, não têm disponibilidade para testar as motas, porque todas as motas que eles dizem que encomendam automaticamente estão reservadas. Se estão reservadas, não é para fazer test drive, pá. E eles, por menos a Norbox, está com essa política de não ter lá a moto para test drive, o que é uma pena, porque seria mais uma disponibilidade para a gente, ou mais uma opção de test drive, ou de outra casa para a gente fazer test drive. Eu por menos falo por mim, eu por norma onde vou fazer os test drives é onde gosto de fazer ou tentar fechar os negócios. Se a Norbox não tem lá as motas para testar, opá, muito dificilmente depois as pessoas fazem, até poderão fazer o teste, comprar lá as motas, mas vão comprar um bocadinho a moto às cegas, ou então vão ter que se deslocar a outros stands para fazer os testes drives. Vou ter que se deslocar a outros stands para fazer os testes drives, e na eventualidade da Norbox conseguir apresentar melhor proposta, aí poderá-se comprar lá a moto. Pá, mas é como eu digo, quanto mais motas os stands tiverem ao seu dispor para testar, pá, eu acho que é uma valia maior para depois a gente poder concluir lá os negócios e negociar lá as próprias motas. Se vocês estiverem à partida, à espera, aos stands à espera, que o próprio marketing da própria moto seja bom o suficiente para a gente vos encomendar as motas, para algumas pessoas isso poderá resultar, mas para muitas não resultaria. Por exemplo, para mim não resultaria. Ok, companheiros, espero que tenham gostado do vídeo, sigam aí para próximos e tchauzinho!